Para quem não me conhece, eu sou o Edilau Felipe, eu sou estudante do curso de Sistema de Informação, 7º período do Pitágoras, né? Quero agradecer a presença de todos aí, e aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo na área de TI e um pouquinho também aí sobre desenvolvimento de sistema. Hoje eu tenho aí uma franquia, né, da EcoCentauro Sistemas, e hoje é a principal atividade que eu exerço aí, é a minha principal fonte hoje. Eu exerço ali a atividade de analista de sistemas. Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo. Iniciei aí um pouquinho cedo nessa área aí de franquias, na área de TI. E, assim, é uma coisa que tem dado certo, tanto que eu iniciei e continuei. Eu já atuo nessa área aí há mais de 10 anos e a gente atende aí já clientes também bem expressivos aí na nossa região. Tá. Bom, hoje com o sistema que... Hoje o principal produto que a gente trabalha, a gente chama aí de ecogestão. É o quê? É um ERP, né, para gestão empresarial, e atendemos aí com esse produto pequenas e médias empresas, né? É um produto que tem sido aí bem aceito. E o que acontece? Nós fazemos ali a integração de todos os setores da empresa, né? Então eu vou compartilhar um pouquinho dessa experiência para destacar aí os pontos chaves, né, que tem tornado aí possível o nosso negócio ser bem sucedido. Todos estão conseguindo me ouvir? Beleza, Edilau? Certo. Então aí nós temos aí um esquema de uma empresa, né, com a divisão de setores, e tem pontos aí nesses balões que destacam aí os módulos principais, né, do sistema. Então a gente vê ali, ó, que tem o setor de controle de crédito e cobrança, né? Temos ali o setor financeiro, que envolve a parte de controle e a parte administrativa, né? Onde a gente tem ali fluxo financeiro, tem DRE, que já são análise de resultados. Temos ali o departamento de estoque, né? Que entra ali com gestão de produtos, gestão de compra e a parte de venda. Tá. Os produtos aí que nós disponibilizamos, que nós oferecemos, nós temos aí alguns exemplos aí, ó. Nós temos o Eco 360, temos o Ecoposto e o Ecogestão, certo? Mas quais são os pontos aí que tem sido aí destaque para nosso negócio aí ter ido à frente, né? Está caminhando bem, digamos assim. Principalmente a parte de controle de processo, né? Eu vou aqui comparar a experiência que eu tenho hoje com alguns momentos que nós passamos ali no curso de sistema, e às vezes a gente ali fica um pouco ansioso, né, para começar a codificar, pegar ali mesmo a parte de TI, né, a parte de tecnologia. Só que a gente não consegue chegar a esse nível de desenvolvimento, a esse nível profissional da área de tecnologia, se a gente não tiver um bom entendimento de processo, né? Eu digo isso porque nesses 10 anos aí que eu trabalho com sistema de informação, fornecendo sistemas para a empresa, eu vou assegurar aí que pelo menos 70% do nosso tempo a gente atua diretamente com controle de processo, coisa que não tem nada a ver com informática, né? Então, assim, aquelas disciplinas de contabilidade, de administração, gestão de processo, gestão de projeto, está diretamente ligada à nossa área, né? Para a gente conseguir ser aí um profissional bem sucedido na área de tecnologia.
tecnologia, a gente precisa entender dos processos. Ou melhor, para a gente informatizar um processo, a gente tem que conhecer ele nativamente, né? Tem que conhecer muito bem. Tá. Avançando aí mais um pouquinho, só para ter uma ideia, essa aí é uma das telas do sistema que a gente fornece. Essa aí é uma tela simples de formação de preço. Esse monte de informação aí, ó, são informações básicas aí, são cruciais para formular o preço de um produto. Então, assim, qual que é meu objetivo em estudar sistema de informação? Eu quero programar, mas programar o quê? O que eu vou oferecer para o meu cliente? Por exemplo, se uma padaria de porte pequeno, se uma quitanda, né, de verdura, se ele contratar o seu serviço, o mínimo que ele vai ter que saber fazer é a formação de preço de um produto, né? Então, assim, a parte financeira ali, a parte de matemática, a parte de economia que nós estudamos também em no curso, durante o curso, é extremamente importante. Para ser bem sincero, todas as disciplinas, desde quando eu comecei o curso de Sistema de Informação, no meu dia a dia eu tenho vivenciado diariamente todo o conteúdo que a gente vê ali, né? E assim, é com muita frequência mesmo, igual eu falei no início, 70%, né, do meu dia é falando de processo, né, de controle, de meta de vendedor, coisa que não está ligado diretamente, né, à parte técnica de TI, mas nós temos que ter conhecimento para conseguir desenvolver um produto que atenda satisfatoriamente o cliente, né? Tá. E agora voltando para a parte de empreendedorismo, né? Essa parte inicial foi só para vocês conhecerem um pouquinho de o que eu faço, para a gente chegar nesse ponto aí de o porquê eu resolvi empreender, né? Está sendo satisfatório? Eu tenho conseguido atingir meus objetivos? A resposta para essas perguntas é sim, tem sido satisfatório, eu tenho conseguido atingir meus objetivos e eu não pretendo desviar dessa área, né? Muito pelo contrário, tenho projetos aí audaciosos aí, inclusive que eu já dei o pontapé inicial, já está em andamento, e um futuro bem próximo eu quero ampliar ainda mais a nossa área de atuação, consolidando o nosso negócio aqui na região norte do Espírito Santo. Tá. Então, voltando para empreendedorismo. O que é? Empreendedorismo é a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Empreender é também saber identificar oportunidades e transformá-las em negócios lucrativos. E é isso que a gente tem feito aqui na nossa região. Por quê? A nível de estado, de Espírito Santo, fora a capital, Linhares é a cidade tecnologicamente mais desenvolvida, né? Por quê? Pelo tamanho de Linhares, nós temos aqui na nossa área de atuação concorrente direto 7 software houses, que são empresas aí de desenvolvimento de software locais. Então, assim, e nós somos mais um, né? Somos o 8º. Então, a cada concorrente, cada empresa de software que chega, a fatia do bolo fica menor, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que empreender, né? Tem que inovar. E é o que a gente tem feito. Por quê? Nós temos aí um produto que a gente tem uma diversidade, né, de produtos, vamos dizer assim, para oferecer para o cliente, que não fica preso ali somente às rotinas básicas, né, de venda, de recebimento e controle de estoque. Então, hoje a gente já tem aí e atende muito bem a parte de mobilidade, né, que hoje está bem inflacionado aí com essa questão de quarentena, né, fica todo mundo isolado, então tem se usado muito aí a parte de mobilidade, pedido de compra pelo mobile, por aplicativos. Então a gente está lançando aí também o B2B, que é um
um aplicativo mobile que vamos disponibilizar para o nosso cliente e empresa, disponibilizar para os seus clientes. Então, eles vão conseguir também atender aí através de aplicativos, onde o pedido que o cliente faz chega na empresa e ali ele já pode estar faturando, né? Compartilhando um link de pagamento pelo WhatsApp para pagamento por cartão e essa coisa toda. Uma outra situação que a gente cita muito é a produtividade, né? Qual é o objetivo de um sistema? Qual é o objetivo de um software? É automatizar processo. Né? É o quê? É eu executar uma tarefa e essa tarefa me retornar N resultados. Eu preciso saber quais meus custos, quais meus lucros, qual o ponto de equilíbrio da minha empresa. O que seria o ponto de equilíbrio? É o valor que eu tenho que atingir para não ter lucro e nem prejuízo. Então, assim, a partir do momento que você faz uma venda, você já tem informação para ser base para esses resultados. Ou seja, eu não preciso controlar um banco de dados de venda, um banco de dados de despesa, um banco de dados, assim, para cada tipo de indicador que eu preciso ver, eu não preciso estar alimentando essa informação. A partir do momento que eu faço uma venda e fecho o caixa, controlo o caixa da empresa, eu já tenho receitas e despesas, informações mais que suficientes aí para cruzar e gerar N resultados, né? Então, assim, geralmente o pequeno e médio empresário, o que acontece? Lá no passado, ele comprava, vendia e tinha lucro, né? Por quê? A principal despesa era o valor de compra, né? Comprei por 10, vendi por 20, ganhei 10. Hoje não. Hoje, agregado ao valor de compra de uma mercadoria, a gente tem ali N custos agregados, né? Imposto, frete, PIS, COFINS, despesas extranotas, né? De carregamento, seguro, despesas acessórias e por aí vai. Então, assim, são custos que eles não ficam transparecidos ali para quem tem um baixo nível de conhecimento. Então, muitas das vezes, quem compra por 10 e vende por 20, toma prejuízo. Por quê? Porque o valor que ele arrecada com o preço de venda não é o suficiente para subsidiar os custos da empresa. Então, o que acontece? Começa a cair o capital da empresa e vai diminuindo até encerrar, até fechar as portas, né? Então, por que nós focamos aí, a princípio, no pequeno e médio empresário? Porque é a classe mais deficiente de informação. Então, a gente consegue aí trazer um produto acessível, né? Hoje, o software que nós oferecemos, ele não é o mais barato da região, mas também não é o mais caro. Mas a gente justifica pela informação que nós geramos, né? Pela informação que a gente disponibiliza aí para o cliente. E assim, qual que é o ponto que tem sido crucial aí na hora de oferecer os nossos produtos? É demonstrar os conhecimentos em processo, né? Eu vou resumir aqui, seria mais ou menos, você vende sistema não falando de sistema. Hoje a gente vende sistema falando de economia, falando de formação de preço, falando de margem de lucro, falando de controle de meta. Não fala de computador, não fala de informática, né? Hoje a gente oferece aí, hoje a gente vende informação. Seria basicamente, hoje o nosso sistema aí, ele é um gestor, né? Então a gente deixa isso bem claro aí na abordagem às empresas. E a partir do momento que ele contrata no nosso sistema, ele tem um gestor dentro da empresa e a extração de informação nós garantimos, nós desenvolvemos relatórios personalizados, nós ajudamos a traçar metas, a traçar ponto de equilíbrio e a partir do terceiro mês o nosso cliente ele já sabe em que direção a empresa está caminhando, está progredindo ou regredindo.
na regressão trabalha-se na contenção, né? Para tentar converter a direção aí que a empresa está caminhando. Tá. E empreender também é correr riscos, né? Então, assim, não há negócio totalmente seguro, isento de risco. Risco é a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e os impactos resultantes, caso ele ocorra. Esses impactos eles podem ser positivos ou negativos, né? Então, o empreendedor, ele é, em suma, um entusiasta do risco. Realiza ações que podem gerar impactos positivos ou negativos e cada tentativa tenta aprender um pouco mais para melhorar os impactos positivos e reduzir os negativos. Então, empreender tem sido dessa forma, né? Então, quando eu optei aí por estar seguindo, ter a iniciativa de empreender, eu estava ciente dos riscos, né? Eu já tinha assim, uma noção, uma formação, na verdade, uma base boa de administração de empresas, que eu atuei no norte do país também com franquia de sistemas. E aí, assim, igual diz aí no texto, a cada tentativa, né, a gente vai aprendendo a aumentar os impactos positivos e a diminuir os impactos negativos, né? Então, hoje, isso aí também tem sido muito importante, é uma base bem sólida aí para a gente estar progredindo também na nossa região. Tá. E assim, só para dar um incentivo aí para quem pensa também em empreender, assim, eu sou muito satisfeito com os resultados que nós temos atingido. Ainda está distante de chegar onde eu almejo, mas eu tenho certeza que vamos chegar lá. Assim, a cada dia a gente dá um passo, né? Tem dia que a gente dá 3, tem dia que a gente dá 2, mas sempre positivo, né? E assim, inclusive, só para ter uma noção aí do nível de satisfação, a gente sempre tem propostas, né, para trabalhar dentro do nosso próprio cliente, às vezes com salários até melhores do que as retiradas que nós conseguimos fazer da empresa, né? E assim, eu tenho um cliente aí que já me propôs aí 5.000 para trabalhar dentro da empresa, na parte administrativa ali, na parte de auditoria fiscal, mas assim, em momento nenhum eu pensei em desistir de empreender e trabalhar como funcionário. Por quê? Porque assim, hoje a gente ainda não tem o retorno que a gente pretende, mas já está tudo planejado, né? E assim, a gente vem progredindo. Mês a mês a gente vem aí conquistando, conseguindo cumprir, né, com o escopo aí do projeto que a gente tem para chegar ao resultado final. Então é isso aí. Da parte de empreendedorismo, super recomendo, né, empreender na nossa área então de software, de TI. Eu nunca vi o mercado assim tão escancarado, né, receptível para profissionais da nossa área. Apesar de na nossa região aqui ter bastante softwares, né, ter bastante concorrente, ainda não supre a demanda, tanto que o nosso mercado local tem buscado soluções aí fora de outros estados, né? Nós somos de outros estados e viemos para cá porque vimos demanda, né? E junto com a gente aí tem também o pessoal da TOTUS, o pessoal da CIS, né? Que são sistemas grandes e o pessoal tá pagando o preço, né? O SANC aí, ó, que tem o Eduardo, tem o Luan que trabalha diretamente com o SANC, sabem disso.
Então, as empresas locais têm buscado aí tecnologias de fora, né? Porque não tem mão de obra na nossa região, né? Então, assim, compensa investir, é válido, fica aí a recomendação. Inclusive, na nossa unidade aqui, nós precisamos de contratar, já foi dado aí um aval para a gente fazer uma contratação em função de alguns negócios que nós concretizamos aqui. Porém, é difícil, né? Já cogitamos vir outra pessoa de fora, né? Tem uns colegas ali em Salvador que cogitou estar vindo para cá, justamente por quê? Pela deficiência de mão de obra. E por incrível que pareça, não é deficiência de mão de obra técnica, né? De sistema, né? Programadores, analistas. São pessoas que entendem de processo, né? Hoje, para nós, é mais vantajoso contratar um auxiliar administrativo que sabe o que é uma DRE, o que é um fluxo de caixa, o que é uma partida dobrada, né? O que é um SPED fiscal, se integra, do que contratar um programador, do que contratar um analista. Por quê? Porque é pouquíssimo requisitado, né? Ali na parte ali de atendimento ao cliente, essa parte técnica aí é mais para segundo plano. Então é isso aí, investir em processo, investir em outros conhecimentos, né? Favorece bastante aí para a gente tá crescendo na área de desenvolvimento de software, né? Eu falo nem tanto a parte de infra, porque a parte de infraestrutura, né? Você trabalha mais ali, um pouco mais distante do usuário, né? É mais a parte técnica mesmo. Mas, assim, a parte promissora da informática aí, eu aposto na parte de informação mesmo, de software, de automação, que é o que está ligado diretamente aí a gerar economia, a gerar lucratividade. Então, é o que é visto hoje com mais entusiasmo aí pelo empresário. Bem interessante, fica a dica. Sobre essa parte aí de empreender, de negócios, alguém teria alguma pergunta a fazer, alguma curiosidade para a gente dar sequência? Oi? Edilau. Tá conseguindo Edilau. ouvir? Oi? Acho que a gente pode dar sequência, e aí no final a gente abre algum momento para perguntas, né? Questionamentos. Perfeito. Tá. Entrando aí para a parte de desenvolvimento de software, novamente nós vamos falar aí um pouco da linguagem, depois a gente volta aí na parte de processo, né? Então tá. Nós temos aí a top 20 das linguagens de programação, né? Que são as mais utilizadas. Porque assim, sobre desenvolvimento de software, o que nós precisamos aí? Primeiramente, a gente tem que dominar, né, uma linguagem de programação, senão, como que vai programar? E depois aí, entender de processo, né, entender de o que se quer desenvolver. Então, aí a gente tem exemplos de linguagem, existem aí discussões muito grandes, né, sobre melhores linguagens, qual que é a melhor, qual que é a pior, qual que é a mais fácil. Hoje, assim, eu tenho mais intimidade aí com o C Sharp, né? É a linguagem que eu adotei aí para estar atuando e é o que eu investi, eu acho que é o suficiente aí para estar evoluindo na carreira profissional que eu planejei. Mas assim, qual que é a melhor linguagem? Não existe uma melhor linguagem, né? A melhor linguagem é a que traz a solução, né? Então a gente tem aí softwares em Delphi, a gente tem softwares em C Sharp, a gente tem softwares também em JavaScript, em React.
dentro da Ecocentauro, né? Cada um com o seu valor de contribuição ali para o faturamento, e cada uma foi adotado de acordo com a solução que precisava apresentar para o cliente. Então, em resumo, a principal, a melhor linguagem de programação é aquela que te edifica como profissional, né? É aquela que te gera receita, é aquela que traz benefício para a sociedade e para o cliente. Então, aí nós temos aí exemplos de linguagens, né? Em primeiro lugar, essa aí é uma lista aqui, uma pesquisa feita pelo Olhar Digital. Então, aí tem o ranking das linguagens, JavaScript aí está na alta, né? Tem o Python aí, que lá em números estava quase empatado. Depois o Java, o PHP e o C Sharp aí, que é o queridão, né? E por aí vai. Dando sequência, o que é preciso para desenvolver um software? Novamente, dominar uma linguagem de programação, né? Entender de processo, que é o que a gente veio falando lá do início, desde a parte ali de empreendedorismo. Outra coisa que é importantíssima, né? É entender aí de padrões de projeto. Por que é importante atender de padrões de projeto? Bom, os padrões de projeto eles foram feitos aí para trazer solução de problemas que são recorrentes, né? Então, quando você desenvolve aí um sistema dentro de uma arquitetura, de um padrão de projeto, isso aí aumenta muito as chances de seus resultados serem mais promissores. Por quê? Porque os problemas mais recorrentes já são tratados aí dentro dos padrões de projeto. Um exemplo, hoje eu tenho um projeto em andamento que para chegar no ponto que está, eu refiz ele 3 vezes. Por quê? Eu fui emendando linha de código, fui desenvolvendo funcionalidades, atingindo ali o objetivo em uma determinada tela, em outra tela e mais outra, mas teve um momento que limitou, que para eu dar sequência evoluindo o software, eu tive que vir refazendo os outros. Mas por quê? Justamente porque eu não tinha, né, um conhecimento de padrões de projeto, de engenharia de software. Foi inclusive eu adquiri esse conhecimento no curso de Sistema de Informação com o Alan, com o Diego, colaborou muito aí para esse conhecimento, né, nas disciplinas que eles ministraram. O Franco também, que passou ali pelo Pitágoras, ajudou bastante aí a edificar meu conhecimento. Então, esse tipo de situação, né, esse tipo de experiência que eu tive, né, que me faz ter certeza a cada dia que os projetos que eu estou desenvolvendo eu vou conseguir atingir o resultado esperado, né? Então, em engenharia de software é isso aí. Um padrão de projeto é uma solução geral para problemas que ocorrem com frequência dentro de um determinado contexto de software. Então, para quem vai começar a desenvolver aí, é importante criar aplicações pequenas, né, para aprender a sintaxe da linguagem, mas a partir do momento que você pegar ali um projeto para comercializar, é importantíssimo que ele esteja aí dentro de uma arquitetura de software, né, dentro de um padrão de projeto, que é o que vai eliminar os limites aí para desenvolvimento, né? Vai ter limitações? Vai. Porém, vai aumentar aí grandiosamente as chances de o projeto chegar a um patamar muito maior. Isso aí são bases sólidas, tá, para desenvolvimento. E aí eu estou citando assim, para quem tem interesse em iniciar um projeto, em desenvolver um software, importantíssimo aí, conhecimento de processo, dominar uma linguagem, ter conhecimento em padrões de projetos, que é onde você vai ali definir uma arquitetura, né, de acordo com o nível que você quer atingir aí do produto final, né, com o nível do software. Hoje, assim, para a área que a gente atua, que é ERP, informatização de empresas, que as necessidades aí são variáveis de uma empresa para outra,
Então, assim, a gente tenta desenvolver com o máximo de flexibilidade possível, porque a cada cliente novo que a gente conquista, vem uma série de solicitação, né? E aí já pensou, a cada novo cliente ter que refazer o produto, né? Ter que revisar o software, então, assim, isso é improdutivo, né? E, assim, a arquitetura de software, os modelos aí de desenvolvimento, quando bem selecionado, ele permite isso aí, né? Você criar ali aplicações ali iterativas que você pode incrementar ao invés de ter que refazer, né? Então é importantíssimo aí dominar também esse conhecimento. 6 etapas fundamentais de um projeto de software. Após dominar aí uma linguagem, após ter conhecimento aí dos processos, após ter o conhecimento aí de projetos, né, de gestão de projetos, nós temos aí essas etapas que são fundamentais, que é conhecer a necessidade do cliente, definir os requisitos, avaliar a viabilidade do projeto, documentar os procedimentos, escolher a metodologia de desenvolvimento, super importante aí escolher a metodologia, né? É aquele caso lá da metodologia espiral, metodologia ali iterativa, né? Incremental. Se eu for fazer um software pequeno, uma aplicação pequena, talvez a metodologia ali espiral ela me dá mais produtividade, né? Uma tela, 2 telas, se precisar refazer, não tem grande impacto. Agora, se eu pego aí um projeto um pouquinho maior, então a metodologia é super importante, né? Eu tenho que avaliar qual é o impacto de uma mudança, né? E por último, aí, testar as funcionalidades criadas, que também é crucial, né? Depois que coloca aí o software em modo de produção, só vai para frente. Tem como voltar, o impacto é grande. Tá. Então, seria basicamente isso aí. Agora, a gente vai ver um pouquinho aí da linguagem C#, né, de desenvolvimento de sistemas, um pouquinho sobre o projeto que a gente trabalha, projeto em particular que eu estou desenvolvendo. E assim, tudo assim pensado em produtividade, em desempenho. Durante o curso, às vezes a gente pega aí bastante disciplina teórica, né? A gente fica meio enfraquecido no curso. Às vezes também eu costumo dizer que informática a gente pega ali, tem hora que a gente imagina que vai ser uma coisa, a gente dá uma desanimada, mas o entendimento mesmo a gente tem na conclusão. Às vezes você pega ali uma linguagem de programação para aprender. Eu mesmo, por várias vezes, eu tentei programar e chegou o ponto assim que eu pensei, rapaz, não vou conseguir aprender isso não. É complicado. Mas na conclusão é que a gente vê a lógica, né? É bem comum o programador ele tá ali digitando de forma linear, digitou na linha 1, na linha 2, na linha 3, daqui a pouco ele volta lá no começo, dá 3 enter e digita outro código na linha 1. Aí a gente se perde, né? Não entende nada, fica difícil de aprender. Mas assim, é justamente por isso, você desenvolve ali um método, e aí lá no final do método você descobre que essa implementação ela poderia ser melhorada. Então você volta e faz adequação para atingir um melhor resultado, né? Isso aí complicava na hora de entender, né? Em todos os cursos aí técnicos que eu fiz aí, diretamente ali na parte de codificar, eu tinha muita dificuldade nisso aí. Então, pensando em produtividade, nós temos aí as arquiteturas, né, de software, e as arquiteturas elas permitem aí a gente fazer o reaproveitamento de código, né? Eu gosto muito ali do MVC, porque a gente divide ali o software em camadas, né? E aí a gente consegue reaproveitar boa parte ali dos códigos, dos projetos, né? Pegar parte de um projeto e integrar em outro. Então,
Isso é bem interessante. E hoje, assim, uma outra prática também que se utiliza muito são os ORM, né, para desenvolvimento aí de aplicações grandes. O que seria isso? Nós temos aí várias formas de conectar um banco de dados. Nós temos aí o ADO, que é aí uma forma aí de conectar o banco de dados, onde a gente tem ali também uma biblioteca ali gigante, né, com várias sintaxes ali para persistir dados, né, em um banco de dados. E nós temos ali os ORMs. O que são os ORMs? São como se fossem frameworks aí de persistência de dados. Por quê? Porque geralmente a base deles também é o ADO, porém ele já tem ali funções predefinidas para você fazer a persistência digitando menos linhas. Mas por trás desses métodos também tem uma implementação gigante ali em ADO. Assim, eu tive uma experiência e essa última vez agora que eu refiz o meu projeto, eu levei ele a um nível bem adiantado e aí eu fui compartilhar em um grupo de desenvolvedores em C Sharp e aí os camaradas comentou, cara, mas você tá tratando injeção de SQL? E aí eu respondi, não, eu não estou tratando de injeção de SQL. E aí, assim, no ADO tem parâmetros para isso, né? A gente insere ali parâmetros que ele vai validar se aquele parâmetro é válido para executar o código, né? Da forma que eu desenvolvi, eu criei as condições ali direto ali no back-end, né? Que ficaria fácil ali tá burlando o sistema, né? Tá pelos campos ali de input, tá injetando código. Um exemplo, você cria ali na tela de login, né? Um usuário e a senha 123, uma senha qualquer que seja, criando ali somente a condição, né? If e else, se o campo senha for igual à senha do banco de dados, logar, né? Chama a tela de carregamento. Mas se ali na tela de input, né, o usuário ali, alguém digitar ali uma disjunção, né? Se a senha for igual à senha do banco de dados ou 1 for igual a 1, ele vai executar e vai carregar a tela. Então, um testezinho, eu não vou conseguir mostrar aqui hoje, que é basicamente isso aí, é exatamente isso aí, na verdade, né? Que ali na tela de input, ali, você concatena um código e ele vai logar no sistema, quebrando a segurança. E assim, essa disjunção que foi usada no teste poderia ser aí um outro campo de input de uma rotina do sistema e poderia ser um delete from, né? Poderia ser um update, né? Então, assim, fica falho. E quando a gente utiliza aí os ORM, né, já, já tratam, né, a injeção de SQL, é como se fosse aí um padrão de projeto, né? Já utilizam-se das boas práticas para persistências de dados, tratando a parte de segurança, de produtividade, né, e desempenho. Aí o que a gente tem que avaliar? Alguns ORMs traz mais desempenho, né, traz mais desempenho de que produtividade, e outros traz mais produtividade e menos desempenho, mas é aquela mesma analogia das linguagens de programação. Qual que é o melhor? É o que vai se encaixar melhor na solução, né? Sempre visando a solução. Então, só para a gente ter aí uma noçãozinha de produtividade, agora nós vamos fazer um testezinho ali em C Sharp, né? Vamos desenvolver ali uma telinha com uma entidade, e aí a gente vai confirmar, vamos persistir aí dados utilizando um ORM, que é o Entity Framework, só para vocês terem aí uma visão de produtividade, né? Por que produtividade? Só para adiantar, no curso de sistemas, a gente vê isso tudo muito fracionado, né? Primeiro, programação em banco de dados. Então, a gente aprende ali a criar o banco de dados,
a fazer ali os relacionamentos, colocar as cardinalidades, né? Criar tags, procedures, os procedimentos ali de banco de dados. Depois nós vamos ali para a classe, né? Nós vamos ali para a parte ali de programação orientada a objeto, que a gente começa ali a ver classes, ver métodos, e assim, tudo muito extenso, né? Poxa, mas para eu desenvolver um sistema, o que eu faço primeiro? Eu crio o banco de dados, mas é tanta coisa para fazer um banco de dados, ou eu vou direto para a aplicação, né? Teria uma forma mais fácil de fazer isso? Assim, esses conhecimentos, eles são fundamentais, né? A gente tem que ter esse conhecimento de programação de banco de dados, de programação da aplicação, mas nós temos aí o ORM que ele facilita muito isso. E que eu crio ali entidades, né? Crio ali classes na minha linguagem de programação, né? Crio ali no C Sharp, e ali com 2, 3 comandos ele já gera o banco de dados, ele já cria ali os relacionamentos, tudo dentro dos padrões, tudo dentro da boa prática, né? Sem erros ali de relacionamento. Relacionamento N para N, já cria uma tabela associativa, de 1 para N, já cria a chave estrangeira, eu já posso definir ali se o campo vai ser nulo no banco de dados, o máximo de caracteres e por aí vai. Então, assim, são ferramentas que auxiliam, né, ali no desenvolvimento, é bem útil, com certeza. Então, vamos lá. Eu vou iniciar agora o Visual Studio, e aí a gente vai ver exemplos de como que isso funciona. Carregou o Visual Studio aí? Apareceu aí, Alan? Aqui não. Oi, Edinaldo, eu acho que você está compartilhando a apresentação, você teria que compartilhar a tela. Eu acho que é isso que está. Por isso que não está aparecendo. Isso. Seleciona a aplicação, só um minuto. Certo. Carregou? Agora sim, Edinaldo. Isso, carregou. Certo. Então, nós vamos iniciar aí um projeto em branco, né? Vamos fazer os testes aí com Windows Forms mesmo, fazer uma telinha simples. Antes a gente vai visualizar ali no local DB do SQL, que não tem um banco de dados, a partir de uma classe. A gente vai gerar uma aplicação, vai criar uma classe, e a partir da classe a gente já vai criar o banco de dados e fazer a persistência. Só para a gente conseguir aí mensurar o quanto é produtivo, né? Que lá na conclusão, né, com a base que a gente adquire aí no curso de Sistema de Informação, claro que para a gente estar depurando uma possível falha, um possível erro de código lá na frente, então a gente precisa ter esse conhecimento. Mas é bem legal aí trabalhar com ORM, é bem importante também saber, né, qual engenharia que está por trás disso aí, para a gente conseguir aí, ficar mais apto a tratar soluções, né? Então tá, eu cliquei ali em criar um novo projeto, vou utilizar aqui a opção aplicativo do Windows Forms, vou para próximo, e aqui eu vou dar um nome para a aplicação, mini cursor. Beleza.
Vou criar, vou deixar aqui na última versão mesmo do Net Framework. Não precisa, né? Mas é interessante deixar sempre a última versão para quem vai trabalhar aí com outros componentes, né? Que às vezes eles desenvolvem, disponibilizam ali nos nuggets ali na última versão. Então eu sempre procuro trabalhar na última versão. Qualquer framework. Ele está criando o projeto. Diogo, caiu o compartilhamento da sua tela, hein? Caiu. Enviar novamente. Carregou? Ótimo. Isso. Certo. Então aqui a gente carregou ali uma telinha do Windows Form, né? Um formuláriozinho do Windows. E aqui, na IDE do Visual Studio, nós temos aqui à direita o quadro de propriedades, né? E o explorador da solução, que é onde vai aparecer aí os arquivos da solução. Tá. Aqui eu vou criar uma nova classe. Nós vamos criar uma classe aí de cadastro de cursos, né? Então eu vou criar aí uma classe categoria. E essa classe categoria, depois a gente criaria uma outra classe para testar também o relacionamento. Então tá, para criar uma classe eu vou clicar aqui na solução com o botão direito, adicionar, classe. Tá. O nome dessa classe, eu vou digitar aqui categoria, será aí uma categoria de curso, e vou adicionar. Certo. Eu vou colocar aí essa classe do tipo público, para eu conseguir instanciar ela em outras classes, né? E aí aqui eu vou criar os atributos. Vou criar um atributo do tipo int, do nome id. Eu tenho uma prática de iniciar aí os atributos com underline e as propriedades com letra maiúscula. Por quê? Porque quando eu preciso criar um construtor, eu crio os métodos dos construtores com o mesmo nome dos atributos e propriedade, porém sem o sinal de underline. Então, visivelmente, para mim, fica mais agradável. É uma particularidade minha da programação que eu aprendi aí com outros colegas e achei interessante. Então, vou criar aqui um outro atributo do tipo string. Com o nome Vou chamar de nome. Coloque um underline. Eu vou utilizar da produtividade da IDE, né? Da facilidade. Vou clicar com o botão direito, ações rápidas de refatoração, e gerar, encapsular campos e gerar propriedades para fazer encapsulamento. O que está aqui? Eu tenho aqui os atributos privado, e aqui eu tenho as propriedades, que está pública, que eu vou conseguir ali, na hora de instanciar o objeto, atribuir ou receber valores, né? Eu tenho aqui, ó, os métodos get e set, que vão permitir eu executar essas operações. Certo. Então aqui eu criei uma classe. Aqui na IDE, deixa eu fixar esse gerenciador aqui do banco de dados. Aqui eu tenho o SQL Server. Aqui eu tenho algumas instâncias que eu trabalho. E aqui eu tenho aqui o LocalDB, que é o que nós vamos utilizar para estar fazendo esse teste. Então eu vou abrir para a gente verificar quais bancos de dados que a gente tem ali, para a gente certificar que o banco de dados foi criado. Database.
eu tenho aqui um contexto que eu vou deletar para ele ficar sem nenhum banco de dados, para quando a gente fazer o teste a gente conseguir verificar isso aí, conseguir certificar que realmente foi criado o banco de dados. Tá, então eu já criei a classe. Agora eu vou instalar no projeto o Entity Framework. Para isso eu vou aqui, botão direito, gerenciador de nuggets, NuGet. E ele vai carregar para mim aqui, para eu visualizar os instalados, ou para eu pesquisar. Eu tenho acesso também a esse quadro através aqui do menu Ferramentas. Né? Ferramentas, gerenciador de nuggets, então também vou ter acesso ao painel. Aqui eu vou pesquisar, vou minimizar isso aqui para ficar mais agradável a visualização, pesquisar por Entity Framework. Eu vou pegar a versão do .NET, esse aqui, 6.44, versão mais estável, 6.4.4, e vou instalar. Certo, vou aceitar os termos e aguardar a instalação. Instalando. Certo. Clicando ali em instalar, vocês vão visualizar que aqui nas referências, ele já possui aqui, já foi adicionado ali o Entity. E eu posso também estar desinstalando, caso instale aí algum outro componente aí que eu não utilizo, eu posso estar desinstalando. Mas então aqui, ó, nas referências, ele já fez referência aqui ao Entity, então eu já consigo utilizar esses recursos lá na minha aplicação. Tá. Então eu criei a classe, instalei o Entity, e aqui eu vou ter que criar agora uma segunda classe, que será o contexto do banco de dados. O que acontece? O que o Entity Framework faz? Ele reconhece essas propriedades que possuem ID e já define como chave primária. Eu tenho também anotações que eu posso estar colocando aqui, são notações da linguagem que eu posso estar definindo se um campo se ele pode ser nulo ou não, quantidade de caracteres e por aí vai. Então, essa sintaxe que eu coloco aqui na classe, ele também me traz produtividade, porque depois eu não preciso estar fazendo ali essa manutenção no banco de dados. Um exemplo, se eu digitar aqui using system. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Componente model, data, anotações. Eu posso vir aqui em cima de nome, por exemplo, e definir que ele terá aí um máximo de 60 caracteres. O que isso vai fazer? Faltou um ponto e vírgula aqui. O que isso vai fazer? Quando criar meu banco de dados, ele já vai definir que esse campo é um nvarchar, devido ao tipo string, e já vai colocar ali uma limitação de 60 caracteres. Tá, então eu vou deixar essa anotação. Eu poderia estar colocando também que o campo nome ele é obrigatório. Eu só precisaria colocar um require aqui. Não é o caso, não. Vou deixar ele também como obrigatório. Então ele vai ficar lá como não nulo. E agora eu vou criar uma segunda classe que vai ser o contexto do banco de dados. Então eu vou clicar na solução, botão direito, adicionar, classe. Eu vou criar aqui contexto mini curso. Esse vai ser o nome da classe que será o contexto do meu banco de dados. Essa classe ela vai ser derivada da classe dbContext
que é a classe que vai fazer o mapeamento dos meus objetos para o banco de dados. Então tá, dentro de dbContext, eu preciso criar os db7. O que seria esses db7? Eles indicam ali quais classes que vão se tornar ali entidades no meu banco de dados. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou digitar public virtual, categoria, db7, categoria, e vou dar o nome de categoria. Vou digitar os métodos especiais get e set. Beleza, criei o meu db7. O que eu estou dizendo aqui nessa linha? Eu estou criando aí um objeto virtual do tipo categoria, né? Ele tem que os métodos especiais, ou seja, ele vai receber e enviar dados. É isso aí para a criação do objeto no banco de dados. Tá. Feito isso, tem um processo denominado migrações, que são as alterações que são feitas aí no contexto da aplicação. Ele envia aí essas atualizações para o banco de dados. Inclusive, eu posso automatizar esse processo. O que seria isso? Um exemplo. Eu criei aqui essa entidade, categoria com somente 2 atributos. ID, que é um código de identificação, e a descrição. Eu posso gerar o banco de dados e depois eu poderia criar um terceiro atributo. E quando eu atualizasse a aplicação, quando eu compilasse a aplicação, automaticamente ele já ia criar essa atualização no meu esquema de banco de dados. Então, isso é lindo, né? Isso é produtivo. Certo. Como que a gente vai fazer para testar isso aí? Eu já criei meu esquema aqui no db7, já criei minha classe. Aqui no gerenciador do banco de dados, não aparece para mim as bases, né? Aqui, ó, em database, eu só tenho somente as bases padrões aí do SQL. Então agora eu vou vir aqui na solução e vou abrir o console. Gerenciador de objetos. Aqui a ferramenta. Console do gerenciador de pacote. Eu vou dar um comando aqui que é para habilitar as migrações. E aí ele está checando, né, se o contexto existe do banco de dados e vai fazer a criação. Aqui na solução, ó, ele criou aqui para mim uma pastinha Migrations, né, onde tem aqui uma classe de configuração. E aí toda alteração que eu fizer no esquema de banco de dados, ele vai gravar. Isso é interessante porque, de repente eu fiz uma alteração e eu me arrependi, né, eu posso estar retrocedendo essa alteração. Ele cria ali como se fosse um ponto de restauração, né? Na verdade, toda alteração que eu faço no esquema de banco de dados, ele vai gravar ali as instruções DDL, né? Que é de manipulação ali de objetos de banco de dados. Então, eu posso estar voltando ali, determinando em qual que eu posso criar. Tá. Automatizar as migrações habilitado está igual false, vou manter esse mesmo. Ele criou aqui para mim então a configuração. Agora eu vou vir aqui no console e vou adicionar uma migração e vou nominar como início. O que ele vai fazer? Ele vai criar aí as instruções DDL para materializar meu banco de dados. Então vamos aguardar processar.
Beleza? Então aqui eu tenho ó, as instruções aqui. Ó, create table, DBO categoria, criar o campo ID, não nulo, né? Nulo igual false. Identify true. Esse campo aqui será a minha chave primária, né? E aqui, ó, novamente, ó, nulo igual a false, não vai permitir nulo. Por que isso aí? Porque eu vim aqui e coloquei essa propriedade, ó, required, ou seja, ele é um campo obrigatório a ser preenchido, senão meu banco de dados não vai validar a persistência dessa informação. E eu tenho aqui também, ó, max len, que é o tamanho máximo de caracteres 60. E o que definiu isso aqui? Lá na classe categoria, essa anotação, max len. Então, veja o tempo que eu ganho, né, em desenvolver o software utilizando um ORM. Né? Ele já fez todo o mapeamento do banco de dados com base na classe. Então, aqui eu vou fazer simplesmente o quê? Atualizar o banco de dados através do comando update database. Vou executar. Ele vai aplicar as alterações. Observem aqui em cima na pastinha aqui database, eu tenho aqui 4 bancos de dados que são padrões do SQL. Vamos aguardar processar. Beleza, executou. Agora eu vou vir aqui e vou atualizar. Então, ó, ele já criou para mim aqui um banco de dados, mini curso, o contexto mini curso. Se eu abrir aqui, eu tenho aqui uma tabela bonitinho dentro das especificações que eu defini na classe. Isso é excelente. Isso é ótimo. Tá aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo, Alan? Tá normal aqui, Normal. o jornal. Beleza. Então, aqui dando sequência, ó, o que eu fiz? Eu criei uma classe, né? Eu criei anotações aqui na classe, eu instalei o entity, né? Criei anotações, que são o quê? São os requisitos que eu quero para banco de dados. Adicionei essa migração, que é uma forma de documentar as alterações, e dei o update, que é para atualizar a solução. O que ele fez para mim? Eu já tinha mapeado a classe aqui dentro do contexto, né? Ele leu esse mapeamento e gerou para mim o banco de dados. Então, aí já está prontinho, eu posso estar persistindo informação. Nós vamos testar isso, então. Vamos vir aqui na classe categoria e vamos criar um método para armazenamento. Deixa eu só definir isso aqui. Aqui em cima eu tenho atributos. Aqui eu tenho as propriedades. E aqui embaixo eu vou ter métodos. Então aqui eu vou criar um método do tipo público. Sem retorno, né? Void. Adicionar. Esse método adicionar, eu vou colocar aí no campo na ID tá de incremento, então eu vou colocar aqui somente um parâmetro, string do tipo nome. Então aqui só justificando o porquê que eu gosto de utilizar dessa forma, os atributos utilizam underline, e as propriedades aqui em maiúsculo, porque aí sobra para mim utilizar aqui ó, nos parâmetros, né, a mesma anotação, só diferenciando. Então, visualmente, tudo que eu vejo com underline é um atributo, o que eu vejo com início em maiúsculo é uma propriedade, e os campos, né, com normal em minúsculo, são as propriedades aí são os parâmetros dos métodos. Então tá, eu vou criar aqui então categoria C é igual nova categoria. Vou instanciar essa categoria.
Primeiro, eu vou utilizar aqui o using, que na sintaxe do C#, ele cria um bloco que após ser executado, ele limpa a memória, então é uma prática aí, é uma boa prática, né, que a gente tem de desenvolvimento. E vou criar aqui uma variável ctx igual new, só um minutinho. Desculpa, só um momento. Só um minutinho, pessoal, tem um probleminha aqui. Tá, então seria isso aí. A variável contexto é um novo contexto de minicurso. Contexto minicurso. E aqui, dentro desse bloco, usem, que depois de executado ele vai limpar a memória, eu vou instanciar uma nova categoria. E aí eu vou informar que categoria.nome vai receber o nome especificado no parâmetro. E depois eu vou dar o comando que ct, o contexto, ponto, categoria, ponto, adicionar, C. Aqui embaixo eu vou dar aqui um X, salvar alterações. Certo. O que eu descrevi aí? Eu criei um bloco using. Esse bloco é utilizado para quê? Sempre que executo esse bloco, quando sai do bloco, ele já limpa a memória. Então, isso já libera a memória do computador aí para estar executando, né, uma outra tarefa. E aí, eu instanciei dentro do bloco uma nova categoria, atribuí a ela o nome C, o nome vai receber o nome especificado no parâmetro adicionar, ele vai adicionar ao contexto categoria, né, ao banco categoria, e vai salvar a alteração. Por final, para confirmar, eu vou colocar aqui a mensagenzinha, mensagembox.show. Vou usar aqui o template string, que é uma forma elegante aí de estar descrevendo o texto, né? Categoria. Eu vou digitar aqui c.nome incluído com sucesso. Certo. É uma forma de a gente visualizar ali na tela, né, que o meu bloco executou sem erro. Então, se ele chegar aqui no meu messagebox.show e exibir a mensagem, é porque foi gravado, né? Eu poderia estar colocando aqui dentro um try catch para tratamento de exceção. Caso ocorresse ali alguma exceção, não para a aplicação, mas eu vou deixar dessa forma, que é somente para a gente testar o banco de dados mesmo. Tá. Então, eu criei aqui um método adicionar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir no formulário e vou criar os inputs, né, para eu estar instruindo o sistema a realizar esse comando. Então,
Eu vou vir aqui na caixa de ferramentas e vou pegar um objeto textbox. E vou pegar um botão. Vou identificar, né, de forma que fique fácil a interpretação, né, que é bem importante. Às vezes, linhas bem programadas dispensam até comentários, né? Você lê ali e vê o significado ali de cada campo, tudo bem identificado, fica fácil ali para manutenção. Então, txt nome, e aqui cmd de comando, né? Comando incluir. Beleza. Vou colocar o nomezinho para ele aqui. Incluir. Certo. Vou voltar aqui no banco de dados, na tabela categoria, e vou pedir para visualizar os dados. Não tem nada, né? O banco de dados então está vazio. E agora eu vou programar a função de incluir. Vou dar 2 cliques, ele já vai trazer aí para os códigos. Eu vou instanciar a categoria, né? Categoria C1 é igual a nova categoria. E aí o que eu vou fazer? C1.adicionar. Em adicionar, ele já me pede ali como parâmetro, né, uma string, né, para entrada. Então eu vou colocar aqui o que? txtnome.text. Certo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou executar a aplicação. Toda a implementação do comando adicionar está dentro da classe, né? Eu não criei construtor, porque a implementação é justamente dentro da classe. Então, eu ia ter que programar ali um construtor, né? E depois eu ia instanciar ele logo abaixo. Então, eu ia ter ali digitação desnecessária, né? Eu particularmente, eu adoto ali o critério de quanto menos digitar e com mais clareza, melhor. Então, aqui eu vou criar sistemas de informação e vou incluir. Ó, categoria sistemas de informação incluído com sucesso. Ou seja, executou meu código, né? Eu poderia estar ali, colocar um comandinho ali para limpar, né? Para ficar mais elegante. Então, depois de executar o método, eu quero txtnome.text txtnome.clear para limpar e o foco volta para ele novamente. txtnome.foco. Então eu vou executar novamente. Executar minha aplicação para testar. A categoria administração. Incluir. Me deu aqui o. Edilau, não apareceu a telinha da aplicação, não. Você está usando duas telas? Ele emulou outra tela. Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Isso. Uma telinha básica aí do Windows Forms. Ó. Carregou? Agora sim, agora sim. Tá. Ciências contábeis. Vou digitar direto.
Incluir, ó, incluiu outro curso. Educação física, que é tão falado aí no curso de Sistema de Informação. Pronto. Incluir, ó, categoria Educação Física incluído com sucesso. Beleza. Agora vamos verificar então no banco de dados, como que ficou isso aí. Nós tínhamos visto que não tinha nenhuma informação, agora vou visualizar os dados. Ó, as informações já foram persistidas, certo? Então funcionou bacana. O que que a gente fez aí? Nós desenvolvemos uma aplicação, nós criamos ali uma classe. Nessa classe, nós fizemos ali notações, né, de requisitos para gerar o banco de dados. Nós instalamos ali o Entity Framework, que é um ORM. ORM, o que seria? Seria um relacionamento aí de banco de dados, né, gerenciamento de relacionamento de banco de dados. E aí ele faz um mapeamento da classe com o banco. Então isso dispensa eu estar programando o banco de dados. Por quê? Eu já faço essas instruções diretamente na classe. E aí quando eu atualizo a aplicação, automaticamente ele constrói ali o meu banco de dados. Isso é elegante, né? É chique. Então, é basicamente isso aí. Teria outras anotações ali. Isso é lindo, né? Gostou, Zé? É lindo, filho. Então, e aí tem outras anotações ali que eu posso estar criando, né? Outras classes e criando a navegação ali entre essas classes. Vamos pegar aqui, por exemplo, vou criar aqui uma outra classe. João, a tela compartilhada. Deixa eu voltar aqui. Se você puder compartilhar também o banco de dados, Edilau, como é que ficou lá o banco de dados? Não apareceu. Não apareceu aí, não? Eu acho que se ele, por dentro do Visual Studio, ele consegue mostrar a informação. Ele Não? tá no Visual Studio mesmo. Aparece para vocês aí à esquerda, SQL Server Direct Explorer. Isso, Agora isso, apareceu. isso aí. Agora apareceu, Agora porque não estava apareceu. com a tela compartilhada de lá. Ah, tá. Então aqui, ó, eu vou vir aqui na tabela categoria e vou aqui, ó, View Data, aqui visualizar os dados. Então ele persistiu aqui as informações. Se eu abrir aqui, eu vou ter também os campos aqui que gerou no banco de dados dentro de o que foi parametrizado lá na classe. Ó, primary key, né, o campo ID, ele é não nulo por ser uma chave de identificação, né, padrão do banco de dados. E aqui o campo nome ficou com nvarchar 60 not null, que foi a anotação que foi feita na classe. Vou abrir a classe aqui para a gente dar uma revisada. Então, eu fiz aqui essa anotação, maxlen 60 e require, que é a sintaxe aí para colocar o campo como obrigatório. Então, de acordo com o que eu anotei aqui, com as notações, que está disponível inclusive aqui, ó, componente de modelo, data annotation, né? Quando eu atualizo, ele já faz o mapeamento de acordo com minhas anotações e gera o banco de dados. Entendeu aí, Alan? Show de bola. É isso aí. Eu poderia criar uma segunda classe e criar aqui as propriedades de navegação, né? Um exemplo, eu poderia criar aqui um terceiro atributo com o nome public virtual categoria ID. Não, nesse caso aí seria uma classe curso. E aí eu conseguiria, quando eu criasse, quando eu atualizar a aplicação, ele já vai criar ali minha tabela com o relacionamento. Vamos fazer esse teste aqui, só um minutinho. Vou criar aqui uma segunda classe. Classe com nome aluno. Aí aluno,
nós vamos ter o seguinte atributo. Um identificador, né? Uma string nome e um campo inteiro, o nome ID, categoria ID. Vou gerar um encapsulamento. Botão direito, ações rápidas de refatoração, encapsular campos e propriedades. E aqui, na verdade, eu nem precisava criar esse terceiro atributo. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou pegar um carregador ali. Tô descarregando. Tá. Retornando. Eu vou criar aqui mais uma propriedade do tipo public virtual categoria. E vou nominar como categoria. Certo. O que eu fiz aí? Eu criei uma propriedade virtual do tipo categoria, chamado categoria. Isso aqui é uma sintaxe para mapear essa propriedade de navegação, para fazer o link, na verdade, entre as duas tabelas que vão ser materializadas aí no banco de dados. Agora nós vamos lá na classe categoria e vamos especificar lá também o tipo de relacionamento que ela vai ter ali com a classe aluno. Vai ser public virtual e collection. Aluno e vou chamar de aluno singular. Get set. Deu um errinho aqui, acessibilidade, classe aluno, então aqui faltou eu colocar aqui o nível de acesso, né? Public. Opa. Certo. Criei. Agora eu vou lá no db7, que é aquela classe de... Vou lá na classe de contexto e vou informar, né?
que agora eu tenho ali mais uma entidade. Então, public virtual db7 aluno certo, feito. Bom, então agora eu já atualizei o meu contexto do banco de dados, criei uma segunda entidade, criei aqui as propriedades de navegação. Isso aqui quer dizer que uma instância de aluno vai pertencer à classe categoria, né? E uma classe categoria, ela é uma coleção da classe aluno, né? Ou seja, eu tenho ali um relacionamento de 1 para N, né? Um aluno, uma categoria tem N alunos e um aluno tem uma categoria. Então tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá no console e vou adicionar essa migração para documentar essa alteração. Então, add migration aluno, para ficar identificado, né, que essa alteração é referente ali à classe aluno. Então, ele está executando. Observa que no quadro da solução que ele vai criar aqui mais um item. Tem ali ó, a alteração início, então ele vai criar ali as instruções DDL para criar aluno, né? Executando. Beleza, ó. Então ele trouxe para mim aqui, criou as instruções DDL, ó, create table aluno, beleza. Aqui no banco de dados até então eu só tenho categoria, então o que eu vou fazer? Update database. Vou executar. E ele vai ler minhas instruções DDL e vai executar no banco de dados. Feito. Vou atualizar o banco de dados. Botão direito atualizar. Table. Agora eu tenho ali também alunos. Ficou ali com um errinho de português ali, mas para ver a funcionalidade está valendo. Tá, conseguiu acompanhar aí, Alan? Apareceu? Certinho. Oi? A interface você executou aí, no caso, já? Não. Eu estou mostrando ali que atualizou o banco de dados. Tá vendo? Criou ali uma segunda tabela. Sim, isso aí nós estamos vendo, João, tranquilo. Certo. E se eu abrir aqui a tabela, ele tem aqui, ó, informando que categoria é foreign key, ou seja, ele já tem um relacionamento com a outra classe. Tá aí. Então, pessoal, assim, a finalidade, na verdade, do material que eu preparei para hoje era basicamente isso aí. É o quê? É desmistificar, né, essa visão que a gente tem de que programar é difícil, né, que assim, a gente vê o conhecimento de forma ali, a gente vê o conteúdo de forma bem fracionado ali durante o curso, né, a gente ali quase não consegue ver essas disciplinas que a gente utiliza ali conectada para ver como que seria realmente ali a produção de uma aplicação. Mas hoje, assim, na atualidade, eu vou colocar aí que praticamente 100% das aplicações são feitas utilizando o ORM, que são os recursos aí que nos traz produtividade, né? Ganho de tempo. Atender o cliente dentro do tempo e dentro da expectativa. E aí, basicamente isso aí. Eu poderia estar ali criando outros formulários que eu já poderia alimentar normalmente aí esses bancos, essas tabelas, né? No caso. E aí? Vamos às dúvidas, perguntas, curiosidades? Pessoal, está aberto a perguntas aí, questionamentos.
Tá, só enquanto vocês preparam as dúvidas aí, só parabenizar o Edilau pela apresentação, e dizer que o tempo de espera, Edilau, compensou. Tivemos uma aula grátis aí de programação em Visual Studio, para quem não conhecia, para quem queria entender como é que é a brincadeira. Eu acho que teve uma visão muito, muito legal. Então, toda a espera que a gente teve, todo o suspense que a gente teve, valeu e valeu muito a pena. Parabéns, Edilau. Pessoal, então estamos abertos aí a perguntas. Fiquem à vontade. Bom, deixa eu começar então. Aí eu acredito que depois a galera aí vai seguir o bonde também. Vocês estão me escutando? Então, sim, Alan, vamos lá. Então, né? Eu Sim. também gostaria de dar os parabéns aí para o Edilau, né? Foi muito, como o Robson falou, muito bem explicado. Tivemos um problema técnico no início, mas valeu muito a pena, né? Essa espera. O conteúdo foi muito proveitoso e valeu com certeza a pena. Edilau, eu teria aí na verdade três, né? Três considerações, né? Duas são perguntas e uma é mais uma informação mesmo, né? O primeiro tópico é no conceito no tocante do empreendedorismo, que você começou ali falando, né, durante o seu material. Aí vamos lá, vamos considerar aqui que nós somos um público aqui, que nós tem aí pessoas que já são formadas em sistemas, tem pessoas que estão se formando, são estudantes, né, mas que também já trabalham, já têm experiências, e são talvez pessoas também que são interessadas na área de tecnologia, que querem estudar mais sobre essa temática e tudo mais. Aí vamos lá, o cara está fazendo sistemas de informação, ou ele está interessado na área de tecnologia. Você falou hoje que se você fosse contratar uma pessoa, você contrataria ali um auxiliar administrativo, porque ele entende de processos, né? Considerando assim alguns conceitos mais teóricos, conceituais, rotinas, procedimentos. Só que aí, beleza, o cara que está fazendo sistemas, ele estuda ali conceitos técnicos, estuda ali programação, linguagem de programação, algoritmo de estudo de dados, banco de dados, rede de computadores, programação orientada a objetos, e também estuda disciplinas mais teóricas, contabilidade, gestão de projetos, projetos de sistemas. Aí, Edilau, nessa experiência que você tem hoje, a gente sabe hoje que você já tem uma bagagem, né? Você já teve experiências, tanto na parte técnica, envolvendo sistemas, e também na parte procedimental aí de processo. Então, que orientação você passa para a gente aí hoje, nesse equilíbrio? Como é que a gente evolui nesse equilíbrio de alinhar processo e alinhar conhecimento técnico? Como é que a gente faz? Então, a recomendação é assim, é escolher ali uma linha de desenvolvimento, né? E realmente estudar os processos. Isso é imprescindível. Tem um peso tão grande quanto o conhecimento técnico. É claro que depende muito também aí da direção, né, que o profissional quer tomar. Por exemplo, para programar, para digitar código, geralmente vai ter ali, né, um analista ali, um engenheiro de software que vai passar todo o projeto ali, os casos de uso, para o camarada só codificar. Só que sempre quem está na ponta desses projetos, dessas empresas grandes de desenvolvimento, é quem tem conhecimento do processo. Então, assim, é fundamental, né? A gente tem que ter o conhecimento de processo, tanto quanto o contador, digamos assim, quem vai programar software para contabilidade, né, para escritórios contábeis. Você tem que ter tanto conhecimento quanto o contador, né? Talvez até mais, porque isso aí acontece no nosso dia a dia. Às vezes o usuário ele contesta ali um recurso da aplicação que, se você não tiver conhecimento para justificar o porquê foi feito daquela forma, você vai informatizar um erro. Porque você vai desconstruir o que você desenvolveu com uma base de conhecimento sólida, porque você estudou e conhece o processo, para informatizar uma solicitação de usuário. De que origem? Né? Então, assim, escolher mesmo ali um segmento de atuação e estudar o processo, né? Tem que estudar o processo tanto quanto a parte técnica, no mesmo nível. Entendi, Dila, bacana.
Uma outra questão seria sobre agora um conceito mais técnico, né, voltado para a programação. A gente viu aí que você já tem essa bagagem também, você é programador atualmente e também empreendedor e também entende de processos. Então, assim, você já tem uma bagagem meio que completa aí, né? Mas falando um pouquinho sobre linguagem de programação, eu vi que você colocou lá um top 20. Que você recomendaria para a gente? Eu devo me prender em uma linguagem e estudar essa linguagem? Eu devo escolher uma das top 20? Ou eu devo pegar a lógica e ir me aventurando? O que você acha? Na verdade, eu acho que se, assim, você pode escolher ali. Hoje, as linguagens, elas são bem flexíveis, né? Você consegue ali, e assim, todas têm também uma semelhança muito grande. Igual se você aprende ali lógica de programação, fica fácil você aprender ali qualquer linguagem. É claro que a gente tem que ter uma que é o carro-chefe, né? Que vai ser o ponto de partida para as outras. Por exemplo, eu gosto muito de desenvolvimento para desktop, só que já está entrando em desuso, né? Então, com C Sharp, eu já estou migrando também para a web, né? E assim, é, as anotações da sintaxe tem variação, mas a lógica é a mesma, né? E assim, quando a gente muda de plataforma, no meu caso, com a experiência que eu estou tendo, cerca aí de 60, 70% aí da sintaxe eu já vou levando do C Sharp. É o mesmo C Sharp, né? Vai mudar um pouquinho ali para front-end. Então, a recomendação que eu tenho é ser especialista em uma coisa, entendeu? Ser especialista, sim, está entre os melhores, né? Pode me chamar, pode contar comigo, que eu vou fazer, dominar a linguagem nesse nível, entendeu? Eu falo assim, porque na minha área de atuação, que é mais na área de analista, né, de processo ali, a abordagem ali ao cliente e a parte técnica também, geralmente sou eu que faço os fechamentos de contrato, e assim, eu asseguro o cliente, né? Eu tenho total segurança hoje, domínio dos processos, de o que pode, o que não pode fazer. Às vezes, o cliente ele até coloca ali recursos, né? Que realmente tem uma facilidade, né? Tem uma praticidade, mas não tem uma lógica do processo. Então, assim, eu já consigo interromper ali o que seria uma crítica e converter isso em um ponto positivo, né? Então, eu falo assim, a gente tem que dominar uma linguagem de programação também nesse nível, né? Que a gente vai pegar ali qualquer situação e dentro da nossa lógica, dentro da tese que a gente defende, a gente converter isso em uma vantagem, né? Então, assim, não sei se responde a pergunta, mas eu penso que dominar uma linguagem de programação é o suficiente. Até porque nós temos casos aí de cliente que a gente fechou o contrato e está com a gente você atende ali um cliente há 18 anos, né? Nesse mercado hoje de atuação que a gente está, né? A gente tem clientes aí da Excentauro aí que tem mais 20 anos de contrato, né? Então, se você domina bem ali um produto, uma linguagem, né? Um processo que seja, é o suficiente ali para você seguir sua carreira ali tranquilo. Entendi, É claro Tilau. que, Entendi. é claro que quanto mais conhecimento, melhor, né? E assim, Alan, tem linguagens de programação que são próximas, né? Igual você pega ali o C Sharp e o SP, SP.NET, tem uma variação, mas são muito semelhantes, né? E a base também é o C Sharp. Então, assim, dentro de um contexto ali, consegue também dominar mais de uma linguagem de programação plenamente. Beleza, Edilau, muito obrigado aí pelas dúvidas. E assim, uma coisa interessante que você colocou aí também, né, no projeto que você estava construindo, a classe, você fez ali a integração, né, com o banco de dados diretamente no projeto, utilizando o ORM, e isso facilita bastante, né, no desenvolvimento. Você não precisa se preocupar em ir lá no banco de dados e criar o banco de dados. Diretamente no seu projeto você já faz aí essa integração. Então isso facilita muito também, como o Zé Eduardo também falou aí, né, é lindo de se ver isso aí. É Bacana. lindo de se ver. E outra coisa, Alan, só interrompendo, eu gostaria de destacar, esse pequeno processo que a gente faz aí utilizando o ORM, o que acontece? Além da produtividade, ele já cria um banco de dados dentro dos padrões, né? Igual uma coisa que a gente encontra muito aí no mercado,
lentidão de consultas ao banco de dados por relacionamentos que são feitos errado, né? Às vezes eu faço ali preciso consultar dados em tabelas que não têm uma ligação, então a aplicação tem que ir lá no terceiro nível de dados para fazer a consulta física no banco de dados, né? Com o ORM, não. Ele já vai percorrer ali todas as chaves na folha de dados, então você tem performance, você já tem ali um tratamento de segurança, porque ele já vem tratado para injeção de SQL. Então, assim, sem comparação, muito vantajoso. E, assim, tem mais ORMs, né? É igual eu comentei ali no início, que, assim, a solução, o melhor ORM é igual a linguagem de programação, né? A melhor linguagem é a que traz a solução. O melhor ORM é a que traz a solução. Então, a gente tem aí o Entity Framework, que ele é bem completo, né? Então, assim, ele tem tratamentos ali que em alguns processos de consulta e de persistências ele pode gerar alguma lentidão, dependendo ali do volume de dados, dependendo das tratativas da aplicação. Mas para isso tem também micros ORM, que é o caso do Dapper, né? É um outro exemplo também de ORM, que ele tem mais performance, justamente porque na implementação dos métodos do Dapper, ele não traz ali todas as tratativas, né? Complexo igual é no Entity Framework. Mas, assim, para aplicações grandes, super recomendado. Tanto um quanto o outro, né? Eu ainda dou preferência ao Entity Framework porque mais recursos implementados, né? Mais facilidade também, mais produtividade. Eu associo facilidade à produtividade, né? Entregar o produto com menos tempo. É isso, né, Edilal? Você como um empreendedor, em que você tem que ter ali um conhecimento com processos e com rotinas, você tem que procurar ferramentas que vai ali facilitar o seu desenvolvimento, né? Em vista dos processos que você tem ali que implementar, desenvolver. Então, quanto mais tecnologia integrada você tem ali para acompanhar esse desenvolvimento desses processos, dessas rotinas, mais rápido vai ser esse desenvolvimento, mais desempenho vai ter, né, nesse desenvolvimento, e o cliente vai ter o produto dele entregue de forma mais rápida também. Sim. Beleza. Show de bola. Pessoal, alguém aí tem alguma pergunta? Professor Robson? Não, só queria fazer um fechamento aí em cima disso que você e o Edilon falaram, o Alan. E assim, é o que o Edilon falou. Tem que ser especialista, cara. Tem que ser especialista. Pega uma e se torna especialista. Qual é a melhor linguagem que existe? Aquela que eu conheço. É aquela que eu sei. Quando eu falo sei, é isso que o Edilon falou. Sabe todos os recursos para resolver o problema. Em termos de linguagem hoje, elas são muito parelhas. Não tem muita diferença. Então, assim, linguagem boa é aquela que eu sei. Então, sigam o conselho do Edilon. Sejam especialistas. Se especialize naquilo e vá atrás que a linguagem tem um recurso para solucionar o teu problema. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? O pessoal tá tímido aí, Alan. Tá tímido. Eu acho que eles estão bem satisfeitos aí, Robson, com essa aula que o Edilal deu para gente. Cara, esse bônus que o Edilal proporcionou a galera aí, uma aulinha básica de como montar um projetinho MVC no Visual Studio foi um negócio fantástico. E assim, só enquanto o pessoal pensa em mais alguma dúvida, eu queria retomar uma fala do Edival, pessoal, quando ele diz assim, nós da área de sistemas temos que ser especialistas, e a gente tem que conhecer mais do negócio do que propriamente o dono do negócio. É isso aí mesmo, tá? Reforçar essa fala do Edival. Por quê? Porque, cara, às vezes a gente precisa que um desenvolvedor faça uma determinada rotina no sistema, e se você não chega para o cara e ele não sabe conversar, ele só sabe falar de código e ele não entende a rotina do negócio, se ele não entende o processo do negócio, ele não consegue desenvolver minimamente bem alguma coisa. Então, sejamos analistas de negócio. A gente tem que entender o negócio
para, como bem disse o Edilau, não refletir no sistema algo que esteja errado na rotina do dia a dia da empresa. Ok? Pessoal, só acrescentando aí, o Robson, inclusive essa questão aí de desenvolvimento, na nossa empresa, na EcoCentauro, a gente trata o seguinte: tudo que o cliente pede é possível fazer. Informática não tem essa de, não tem como. Desenvolvimento de sistemas tem como. Dá para fazer o que o cliente quer. Quando que a gente dá uma negativa no cliente? Quando o prazo que a gente precisa para desenvolver é maior do que o tempo que ele precisa do produto. Então não tem por que fazer, né? O limite é o tempo, mas a mobilidade, quando você tem a lógica ali e domina a linguagem, você desenvolve qualquer recurso, né? Porém, você tem que dar uma negativa no cliente se você não consegue entregar com tempo hábil, né? É isso aí. Basicamente isso. Oi, vocês estão me ouvindo? Ei, então sim, Bruno, vai lá. Eu tenho uma dúvida aqui, não sei, eu tive que sair no meio do curso e fiquei um pouco perdido. Eu queria saber, não sei se você já falou, a questão da hospedagem. Você hospeda esse programa, por exemplo, em alguma empresa na nuvem ou cria um servidor em um computador? Você tem essa informação para ser mais resumida? Nesse caso, isso aí fica, na verdade, a critério do usuário, do contratante, né? Porque, assim, a tecnologia de desenvolvimento é a mesma. Você pode hospedar, nesse caso que a gente viu hoje aqui, é um banco de dados local, né? Para uma instância do SQL local. Mas eu poderia muito bem apontar ele ali em uma rede com um servidor local, ou eu poderia muito bem ali fazer as conexões direto em um servidor virtual, na própria Azure, aí, inclusive, que é nativo essa conexão ali com o Visual Studio tranquilamente. Poderia sim, estar colocando em nuvem ou local, fica a critério do usuário aí. Ô Bruno, só uma informação, Bruno e os demais convidados aí do nosso mini curso de hoje, o professor Alan está gravando e a gente vai dispor isso depois num canal do YouTube, tá? E vocês podem rever esse curso, vamos chamar assim não foi mini curso não, foi um curso que o Edilau deu sobre desenvolvimento MVC usando o Visual Studio, tá? Então a gente vai dispor isso de alguma forma depois no canal do YouTube, tá ok, Bruno? Tá joia, eu vou Okay. pôr o que eu perdi. Ótimo, ótimo. Inclusive utilizando essa metodologia, esse pouco que a gente viu aí de demonstração do desenvolvimento utilizando o ORM, você consegue desenvolver aí, somente com esses recursos, uma aplicação inteira, porque o que vai variar aí você já viu a base, né? Que é criar as entidades e fazer a persistência dos dados. O que vai incluir mais aí? São os testes lógicos, né? Para validação. Para gravar, esse campo é obrigatório, né? Se um campo X não for preenchido, retornar X mensagem. Mas a base para desenvolvimento é isso aí. Criar as entidades e persistir os dados. É isso aí. Pessoal, mais alguém? Que isso? Que homem eu estou vendo aqui no videozinho, olha só. Que isso? Até abrir na tela maior aqui para mim te ver, cara. Ninguém merece, Eduardo. Eduardo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Não, acho que... Rapaz, esses meus alunos, bicho, ninguém merece. Bom, realmente está lindo. Edilau, rapidão. Você tá fazendo a aplicação toda em ORM, velho? Vai esquecer de como é que programa, pô. Não. Tem um pouquinho de ADO, mas vai tudo isso aí. Ô, Eduardo, o cara tá só arrastando. O cara tá arrastando componente. Cara, o Edilau programando aqui, cara, eu fiquei lembrando das minhas épocas de escovar teclado, que você não tinha nada desse negócio de arrastar para cá e arrastar para lá, que você tinha que codificar tudo na mão, que você ia fazer uma telinha de cadastro, era 3, 4 mil linhas de código. Eu fiquei pensando, tá fácil demais hoje.
Hoje tá Tá fácil fácil. demais, cara. Tá fácil. Hoje é muito Nutella, né? Hoje é muito Nutella. Antigamente era programador raiz. Era linha de comando, era raiz o negócio. É isso aí. É isso aí. Não, eu estou me sentindo no céu vivo, porque eu peguei a época do F-Disk para formatar um computador. Opa! Tamo junto. Então, hoje a gente está no céu vivo, cara. Ô, Bom, Tilão, deixa eu aproveitar aqui, fazer uma outra pergunta, não sei se tem muito a ver, mas eu estou começando um curso de marketing digital agora no segundo semestre na Pitágoras, e tem a parte de programação também? Não sei se você tem. Eu não vou saber te passar essa informação. Talvez os colegas Mas aí, o ainda há tempo de você mudar para o sistema de informação, não tem problema. ô Bruno, você está começando o curso de marketing digital, né? Isso. Tá, mas isso é uma graduação ou é um curso de extensão? Você sabe me dizer? É Porque tecnólogo. Ah, tá. Esse é um curso novo na nossa unidade, tá? Eu não tenho informação da grade como um todo, mas depois a gente dá um retorno sobre o que tem lá. Mas marketing digital, cara, você vai para uma área um pouco divergente da área de sistema de informação que o Edivaldo demonstrou aqui hoje, tá? Eu acho assim que ele vai ver mais ferramentas como o Corel, o Adobe, essas coisas, né? Eu, Um pouco dessa área, design. Talvez ele entre um pouco na parte de programação para ver estatística, né? Para ver estatística de acesso, esse tipo de coisa, para fazer BI, mas não vai muito para a área de tela, não, tá, Bruno? Existe muito marketing hoje também envolvendo redes sociais, Google, né, em que ali você cria anúncios e tudo mais, e aí talvez ali a parte de programar alguma coisa pode ser nesse tópico de utilizar ali o Facebook para criar um anúncio, o Google e tudo mais. Eu acho que é por aí mesmo, Alan. Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao nosso colega Edilau pelo excelente curso. O curso do Edilau foi fantástico. A gente, a probleminha que a gente teve no início, com certeza, Edilau, compensou tudo que você apresentou. E o que é importante, pessoal, é mostrar que é possível, tá? É possível. É possível que a gente tenha excelentes profissionais, e isso, a demonstração está aí, o trabalho do Edilau, e que o mercado está aí para todo mundo, é só se qualificar. E para se qualificar tem que estudar muito. O nosso curso de Sistema de Informação está aí para isso. Quem quiser tirar qualquer dúvida, aí está aí o professor Alan, eu também sou professor do curso, o Robson. O nosso coordenador teve aí durante a palestra aí do Edilau, coordenador Edson. E qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a gente, tá? E eu queria deixar aí uma chamada para amanhã. Vocês estão vendo a tela? Ó, amanhã teremos o nosso amigo Vitor Hugo, também aluno do curso de sistemas. O Vitor vai falar sobre desenvolvimento mobile com Ionic, e ele vai falar sobre apps mobile híbridos, ok? Esse cara é bom. O Vitor mais um de excepcionais alunos que nós temos no curso, e ele é um cara que ele é muito engajado nesse negócio, e ele vai falar muito bem sobre desenvolvimento mobile, ok? Fica aí então o nosso convite para amanhã, 19 horas, se inscrevam lá, vamos participar, vai ser mais um curso show com o nosso querido aluno Vitor Hugo, ok? Vejo vocês amanhã então. Desejar uma excelente noite e agradecer mais uma vez ao Edilau, parabéns, e espero vocês amanhã às 19 horas no mini curso do Vitor Hugo, ok? Pessoal, valeu e até amanhã. Isso aí. Valeu, um abraço. Boa noite para vocês. Valeu. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã.
Valeu, boa noite.